Mas então, eu falei que o Taleco ia vir hoje, e ele está aqui. Thales acima da média. Acompanhará a nossa aula. Uma aula acima da média. Porque a aula será acima da média. Então, Thales fica aqui com a gente. Por que Thales tem que acompanhar isso aqui? A gente vai falar dos cristãos acima da média. E essa aqui hoje é para vocês verem como que os textos bíblicos eles são profundos. E que a gente às vezes passa o olho neles e a gente não vê. Dá pra gente ficar num versículo muito tempo. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, ele fazia séries que ele fazia na igreja, era por versículos. E você fala, não tem tanto assunto assim, não é possível. Mas quando você começa a ver os detalhes, entendeu? Mensagem subliminar. Detalhes. Você vê os detalhes, você vê que os textos são acima da média. São apenas detalhes. São apenas detalhes, Roberto. Acima da média. Os textos são acima da média. Eu falei para vocês, a semana passada e no domingo de manhã, sobre a lógica dos evangelhos. Que isso aqui a gente tem que estudar de qualquer jeito. Que é a lógica que os evangelhos foram escritos para que a gente possa entender a obra de Cristo. Aí eu pedi para vocês colocarem um outro óculos, não sei se vocês lembram. Falei, coloquem as lentes do Jesus Messias para vocês lerem. Tá lembrado que eu falei isso, né? E aí fica mais fácil a gente entender muita coisa. E vocês vão ver aí que Mateus 7 é um texto que muitas vezes é interpretado esquisitamente aí. E a gente vai entender algumas coisas sobre ele. E deles eu vou tirar algumas coisas para a nossa vida devocional. Então a gente vai cair nessa lição. A vida devocional eu vou falar a partir de Mateus 7, tá? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai ler algumas coisas, a gente não vai ler ele inteiro agora. Por quê? Porque ele é um texto de 28 versículos, ele é muito grande, né? É um trabalho ler 28 versículos, né? E ele tem uma estrutura lógica, e isso é o mais louco, ali, ó. Isso é o mais louco do texto de Mateus. Quer ver? Então você vai dar uma olhadinha. Qual que é o título que aparece aí no texto de vocês, em Mateus 7? Isso aqui que eu vou falar para vocês é muito legal, mas ao mesmo tempo pode ser confrontador algumas coisas aí. Que é, o juízo temerário é o primeiro. Daí depois, não deis o que é santo aos cães. Depois, Jesus incita a orar. Depois, as duas estradas. Depois, os falsos profetas. E depois, os dois fundamentos. A primeira olhada que você dá, parece que não tem nada conectado aí, né? Porque é umas coisas que meio diferente. Só que você sabe que está tudo conectado, né? A gente sabe. No fundo, a gente sabe. E depois, o fim do Sermão do Monte. Então, se você olhar para trás, ele começa em Mateus 5, dá uma olhadinha aí. E ele termina o discurso em Mateus 7. Ok? Então começa... Esse aqui é o final do Sermão do Monte. Por que eu peguei o final? Porque o final, ele é polêmico. Isso que é legal. Ele inteiro, né? Legal. Quando você... esse é o trampo, mas é legal demais. Começa assim, ó. Eu fiquei pensando na nossa vida devocional e como que eu poderia trazer isso para nós sem fugir do texto. A ideia básica aqui, então, é qual? Eu expor todo o texto. Então, ó, vida devocional, pronto, VD. Aí a gente vai trabalhar... O que nós vamos trabalhar aqui para vocês entenderem? Eu vou já desfazer os mistérios para a gente já começar a pensar. Se você olhar o primeiro, que é o juízo temerário, é proibido. Então a gente vai dividir, vamos tirar as nossas ideias de devocional daí, beleza? Então vamos falar aqui, ó. Eu já vou dar o esboço inteiro daquilo que poderia ser uma pregação para alguém, se você quiser pregar depois. O texto, se você ler com cuidado, a gente vai ler daqui a pouco, você vai ver que ele começa dizendo assim: não julgueis para não ser julgados. Só que a primeira lição que nós vamos tirar daqui é o contrário. É que nós devemos julgar. Você quer ser um cristão acima da média? Como o nosso amigo, Tatá, mais conhecido como Thales Robert. Para ser acima da média, você vai ter que aprender isso aqui. É isso que Jesus está ensinando. Só que a gente lê errado esse negócio, esse é o problema. Depois, a gente vai entrar aqui, ó, em outro esquema, que é, você quer ser um cristão acima da média? Como que eu posso ser um cristão acima da média? Porque ser cristão acima da média não é o que o Thales falou. O Thales falou que ele estava no meio dos fracos.
E por isso que ele era acima da média. No nosso caso, o Thales, ficou até bravo agora. No caso do Thales, ele disse assim, eu estou no meio de fracos, por isso que eu sou acima da média. No caso do cristão, não. Porque eu sou fraco, eu estou acima da média. Você vê que a lógica é outra, né? Então, porque eu sou fraco, eu estou acima da média. Porque se eu for forte, eu estou abaixo da média. Porque você não precisa de Deus quem está forte. O justo não precisa de salvação. Mas aquele que reconhece a dependência precisa. Então, só fraco que está acima da média. A lógica de Jesus é contrária totalmente à do mundo. Ele fala, por exemplo, né? Se alguém dá na sua cara do lado direito, você dá o esquerdo para ele. É difícil? É possível? Lógico que é. É por isso que você vai ler lá que a porta é estreita. Tá? Mas é isso aí, mas não vamos entrar nisso aí. Então, ó, a gente tem 2 verbos interessantes aqui já. Julgar e orar. Eu separei eu fiquei pensando muito, que isso aqui fui eu que fiz mesmo, né? Então eu fiquei pensando, como que eu posso traduzir uma boa vida devocional? Então eu pensei na palavra realizar. Então seria o outro que eu vou usar aqui, pra gente pensar nos versos, realizar. E aí o último, que que deu um trabalho pra eu chegar à conclusão. Mas aí eu falei, como eu falei do Evangelho de João, no domingo de manhã, dizendo que o Evangelho de João era o Evangelho do caminho, então eu escolhi mais uma palavra, que é a palavra caminhar. Ó, então nós temos quatro palavras que vão girar em torno do nosso pensamento sobre vida devocional. E a gente pensar assim, a gente já tem, com o conceito sempre, que acima da média, é aquele que é fraco. Depois a gente vai, como eu falei para vocês, mexendo versículo por versículo, a gente vai entender o que Jesus está dizendo com esse sermão. Amém ou não? Amém. Todos amém? Então vamos, ó. Então aí é o seguinte, eu vou trazer todas as ideias para vocês desse texto, e a gente, se der tempo, a gente termina ele inteiro. Se não der tempo, a gente chora. Bom, primeira coisa, o juízo temerário é proibido. Isso diz o meu título aqui. Alguém fala diferente ou não? O hábito de julgar os outros. O julgamento ao próximo. Pois é, esse título aí, ele já, assim, lembrando que os títulos não existem no original, lógico, e a gente tem que tomar muito cuidado com esses títulos, porque eles podem trazer uma ideia de que não é, né? O hábito de julgar os outros, a gente vai ver que não é esse o título que deveria ser. Por quê, ó? Jesus está falando com uma cambada de gente. Então ele diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Se a gente ler com cuidado todo o texto, vamos fazer, olha os blocos desse texto. O juízo temerário é de 1 a 5. Agora pula lá para o 15. Olha como que ele começa, fala lá. Acautelai-vos dos falsos. Olha só, já dá para fazer uma conexão do texto aí? De que tipo de julgamento ele está falando? Ele não está falando de um julgamento simplesmente pessoal. Ele está falando de pessoas que convivem ali e que a gente não pode ser neutro em certas questões. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês não podem ser neutros em relação a muitas coisas. E principalmente aqueles que fazem errado. Senão o texto ia se contradizer. Porque ele está falando ali dos falsos profetas. Como que ele está falando para não julgar, mas ele está julgando os falsos profetas? Então Jesus está confuso. Então não é o julgamento assim, não, só Deus que pode me julgar. Falei, quem fala assim pode ter certeza que já fez caca. Só Deus pode me julgar. Eu coloquei uma vez essa frase no Face e deu 100 curtidas. Depois eu apaguei, eu perdi a frase, mas... Não, eu escrevi bem assim mesmo. O cara que fala assim, só Deus pode me julgar, pode crer que a caca está feita. Eu não falei caca para ficar mais bonito. Esse julgamento que ele está falando aqui é uma outra coisa. Quer dizer, eu não posso isentar o outro, e a gente vai ver depois algumas coisas sobre isso, quando a gente tem que fazer julgamentos com retidão. João fala disso e outros textos falam também. Então assim, eu posso julgar o outro. Jesus não está dizendo que você não pode julgar ninguém, como Paulo depois reforça. Mas ele está dizendo uma outra coisa. Então, assim, tem questões que tem que ser... O que ele quer dizer é o contrário, é julgar. Tem questões que tem que ser julgadas. E tem questões que não precisam ser julgadas. Eu não posso ler o caráter do Caíto só pelo jeito que ele anda e que ele se veste. Ou a tatuagem que ele tem. Se eu fizer um julgamento desse, aí eu estou em pecado. Eu estou olhando pro cara, eu falo assim, nossa... Eu falo assim, o Caíto, cara, essa barba sua é pecaminosa, velho.
Então a gente tem que, assim, então eu fazer o julgamento de caráter pelo exterior é o que o fariseu fazia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então ele está dizendo assim, ó. Olha só, com o critério que vocês julgarem, é o 2. Vocês serão julgados. Ele está falando de julgamento justo e julgamento injusto aqui. Ele não está falando simplesmente de um julgamento. Ele está dizendo assim, você tem um critério para julgar? Ah, eu tenho. Qual que é o seu critério? Meu critério é o critério X. Meu critério é compromisso, por exemplo. Eu vou julgar todos vocês pelo horário que vocês chegam no discipulado. 8 horas da noite. Se você chegar 8h05, você é pecador. Se você chegar 8h10, você está no inferno. E se você 8h20, você é o Satanás. Você viu que... Olha o critério que eu estou usando. Quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Vamos usar a lógica. Isso quer dizer o quê? Tem Satanás na sala. Tem Satanás na sala. Isso quer dizer o seguinte, ó. Que um dia que eu chegar 8h01, vocês podem me julgar. Eu cobro de vocês, 8 horas todo mundo aqui. Se eu chegar 8h01, uma hora o Juninho chegou 8 horas e falou assim, ó, você chegou atrasado. Olha o critério que você me julgou. Agora você toma essa também. Então a régua que você mede o outro é a régua que vão te medir. Aí que você pode cair no erro de você julgar alguém. E eu estou julgando alguém não por uma questão moral simplesmente, mas é por um ato que eu espero que ele faça, mas que às vezes eu mesmo não faço. E Jesus estava mostrando isso, ó. Vocês falam e não fazem também. Aí logo depois lá embaixo ele vai falar assim, vocês são hipócritas. Por isso que a gente não pode pensar assim, eu não posso julgar ninguém, que isso é pecado. Dentro da vida cristã, a gente tem que fazer certos julgamentos. A gente vê Paulo falando assim, ó, a gente tem que julgar as profecias. Lembra que eu falei das profecias? Para ver se essa profecia é verdade ou não. Eu não estou julgando. O profeta chega e fala, ai, aleluia, se tu me cantas, tu me levas, eis que te digo que daqui 3 dias você vai ficar rica. E a Karina fala, ai, aleluia, eu recebo, racata. Passa 3 dias, nada dela ficar rica. O que ela faz? Volta no profeta, fala, e aí? Tô julgando o cara? Não, eu não fiquei rica, você falou que era 3 dias. Não, você não teve fé. Aí vira o jogo, né? Não, você não teve fé. Então a gente tem que fazer... Você viu como que o julgar aqui, a gente tem que começar a fazer o julgamento de quem? De nós mesmos. Para depois poder julgar o outro. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Olha lá, ó. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Olha isso. Vamos lá, o que é argueiro, gente? Olha só como que o evangelho é construído e como que Jesus constrói as coisas. Ele fala de argueiro, ele fala do que também? Trave. Aí os trouxas que gostam de futebol já acham, uma trave de futebol. Não é trave de futebol, viu? Argueiro traz a ideia de pequeno. E trave traz a ideia de grande. Argueiro é um cisquinho, é uma poeirinha no seu olho. Isso é argueiro. Então anota aí na sua Bíblia. Como que eu fazia para não esquecer a palavra? Se você usa sempre a mesma Bíblia, você faz o quê? Embaixo da palavra argueiro, você puxa uma setinha e escreve bem pequenininho. Poeira. Tá? Porque daí quando eu leio, porque você não usa. Quando você vai falar de novo essa palavra argueiro para alguém? Nossa, eu tô com um argueiro no meu olho. Né? E a trave, sabe o que era a trave? A trave é muito legal a ideia. O Thales está me atrapalhando aqui. Fica aqui você. A trave era assim, ó. É como se fossem as colunas de uma casa. Isso era a trave. Então ele fala assim, olha só. Você vê o argueiro no olho do teu irmão, ou seja, você vê um cisquinho, uma poeirinha no olho do teu irmão, só que você não repara a trave que está no teu olho. Isso é uma figura de linguagem que vocês lembram, aquela aula que vocês faltaram da escola, que chama-se, começa com I e termina com pérbole. É muito comum judeu usar hipérbole. Oriental gosta de exagero. Então ele fala o quê? Cisquinho e uma trave de uma casa no meio do seu olho, tá? Essa ideia do exagero é para mostrar o quê? Vocês são hipócritas. Vocês não reparam nada. Vocês não estão vendo. Então você viu a ideia do grande e do pequeno. Então assim, como que você quer julgar alguém por uma coisa se você nem você mesmo se julgou ainda? Nem você sabe o que você quer. Aí o texto continua. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Você imagina essa cena. Você com uma trave no meio do seu olho enfincada. E você vai lá, deixa eu tirar o seu cisco.
cara fala, não, deixa eu tirar primeiro. Cai olho, né? É essa a ideia do exagero. A hipérbole aqui é o quê? É mostrar que os caras, você fala, vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês não estão entendendo nada. Esses exageros todos que Jesus fazia, ele estava mostrando que ele era o Messias. Quando ele usava comparações assim, ele estava dizendo assim, ó, vocês não estão entendendo, mas eu sou o Messias. Vocês não entenderam ainda. Eu espero que vocês entendam, mas eu sou o Messias. Vocês estão entendendo? Não, não estão entendendo. O senhor é blasfemo. Não, mas eu estou te falando. Depois vocês vão ver lá no final como que o povo enxerga a Jesus. Então a gente já entendeu algumas coisas aqui já desse texto. Eu posso julgar os outros? Eu posso. Só que eu tenho que tomar cuidado com a régua que eu uso. O cristão pode deixar o cara pecando no meio da igreja se ele está vendo? Não. Ele tem que chegar nele e falar, meu amigo, vem cá. Vem com o pai. Está fazendo errado, filho. Ah, mas você também nunca fez. Entendeu? Não. Então você não pode fazer. Está errado, é pecado. Então com que régua que eu vou medir alguém? Se eu usar a régua errada, por exemplo, se eu usar a régua do compromisso, eu me lasco. O que é compromisso para você? Eu me lasco. Se eu usar a regra da aparência, eu me lasco. Um dia que eu vier de calça jeans e camiseta, pode ser que alguém me julgue então. Domingo eu vim sem terno. Teve uns 4 irmãos que falaram, ô irmão, veio sem terno hoje? Por quê? Eles estão olhando o quê? Ah, então hoje você não trabalha, né? Hoje você não tem nada para fazer. E a ideia não é essa, tá? Bom, a gente continua. 5. Hipócrita. Tira a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha só. Ou seja, esse versículo 5, ele nos dá o aval desse tipo de julgamento. Dá ou não dá? Vocês concordam ou não? Ele está falando assim, como que eu posso julgar então? Tiro primeiro o quê? A trave do olho. E daí eu vou ver claramente para tirar o cisco do olho do outro. Então eu posso julgar? Posso. Desde que seja com retidão. Desde que eu olhe para o outro e não julgue simplesmente moralmente, mas que eu olhe para ele com um julgamento que é chamado julgamento de amor. Qual que era o grande problema dos fariseus? Era o egoísmo. Tudo girava em torno deles. Saduceus, tudo girava em torno do poder político. A gente falou, né, sobre saduceus e outros. Então, para eles, o que valia era isso. O que valia não era a pessoa. Não era o que a Karina estava passando, ela como minha próxima. Alguém que está próximo a mim. Era o quê? O que vocês estão tirando da lei que está errado? O que vocês estão infringindo da lei? Por isso que Jesus vai lá e cura o camarada com guspe e com lama. Para dizer assim, vocês só estão pensando na lei, vocês não pensam nos outros. Vocês são egoístas. Olha a tradução do que Jesus faz, né? E ele fala. Quer dizer, ele está falando assim, vocês não estão usando amor nenhum. Quer ver? Dá uma olhadinha em Romanos 2:2. Quem achou, leia rápido lá, daí a gente já mata o texto. Deus, ele como nosso juiz, sempre ele vai julgar conforme a verdade. Só que Deus, ele vê toda a transparência do ser humano. O homem não consegue ser assim. Eu já vi gente assim, isso é duvidoso. A gente fala que é o sexto sentido. Que é o quê? Não gostei dessa menina, hein? Não fui com a cara dela. Isso é um julgamento com uma régua esquisita. Porque ela pode falar o mesmo pra você. Também não fui com a tua cara. E agora? Vamos sair na mão? O que nós vamos fazer para resolver isso? Eu olhar para o outro e eu ter sentimentos do sexto sentido. Uma coisa é o veiaco, né? Tem cara, igual polícia, né? Tem uns polícias que eu conheci, o cara batia o olho no camarada e falava, esse é malandro. E os caras tinham razão, mas é o quê? É um outro tipo de experiência. E aí eu entro num assunto, parênteses, de você achar que Satanás não lê seus pensamentos. Eu já falei sobre isso uma vez. Se um policial consegue ler o malandro, você imagina se Satanás não consegue ler você. Ele não precisa ler pensamento. A gente fala, não, ele não lê pensamentos, ótimo. Só que ele olha pra sua cara e ele vê se você tá tarado ou não. Se tá com vontade de mentir ou de fofocar. Ele só tem, desde a criação dele, até hoje de experiência para olhar pra você e saber o que você tá pensando, meu. E você acha que não, Satanás não lê meu pensamento. Ele lê tudo. Minha oração só Deus ouve, só que meu pensamento vai nessa. Só aquele olharzinho seu, ele fala, tá louco para fazer arte. Ele sabe. Ele não precisa ler pensamento. Se é que ele não lê, ele não precisa, né? Porque o cara tem experiência. Mas, fecha parênteses, nós não somos nem Deus nem diabo, então a gente fecha parênteses e continua. Olha só. Se você olhar para o verso 2, a gente tem alguns textos paralelos. Por que a gente já tem que pensar em textos paralelos? Porque a gente tem os evangelhos sinóticos. Só que a gente não vai abrir todos, mas eu quero que vocês só pensem que a mesma leitura que você pega, por exemplo, você fala assim, hoje eu vou ler o Sermão do Monte.
Eu quero ver se tem correspondente em outros lugares. Lê todos eles. Quer saber do Sermão do Monte? Lê em Mateus, lê em Marcos e lê em Lucas. Para quê? Pra você ter uma visão geral do que ele queria dizer. Porque tem um versículo aqui que vocês vão ver daqui a pouco que a gente interpreta errado. A gente interpreta errado. E aí a gente aplica esse versículo a tudo que a gente faz. E aí, quando você lê o contexto de outros textos, você vai ver que não é aquilo. Então a gente pode cair em alguns erros aí. Vou deixar vocês com uma curiosidade. Por exemplo, quando Cristo fala assim, ó, se vocês tiverem fé, vocês podem pegar esse monte e esse monte ir para outro lugar. Jesus ele disse uma coisa, e eu já vi um monte de pregador pregar sobre esse texto com uma visão totalmente errada do que Jesus queria dizer. Que eu não vou falar qual é, mas só para vocês ficarem curiosos. Mas não é, o versículo não é isso que vocês estão pensando. Se orar, o monte vai sair daqui e vai para lá. Não é isso. Senão todo mundo ia ser um tal de monte voando, monte para lá. E o cara tá com fé. Eu vou orar e o monte vai. Ah, vai. Jesus falou, vai. Miserável do monte. Tá? Então, por favor, a oração, ela tem um caminho. E a gente não pode orar desse jeito. Tá? Então, Jesus não quis dizer nada disso. Só que a gente fala, não, se você tiver fé, aleluia, o monte vai sair daqui, vai para lá, e te cantar, e vai cantar. E não canta nada. Tá? E o monte muito menos sai. Continuando. Tirando toda a ironia que eu acabei de fazer, eu sei que há um pouco de maldade. Quando Jesus fala que eles são hipócritas, o hipócrita ele tem duas ideias. O hipócrita ele não reconhece que ele é pecador. Ele não reconhece que ele é falho. Quem que é o hipócrita? É aquele cara que usa máscara. Ele não reconhece que ele é pecador. Jesus fala, vocês são hipócritas, vocês não estão reconhecendo que vocês também infringem a lei. E a outra coisa é, os caras... Já viu aquele cara ou aquela cara que ele demonstra todo o interesse por você? Ele finge interesse espiritual, ele quer te abençoar, ele finge. O hipócrita é esse, que além de ele não reconhecer, por isso que Jesus fala do argueiro e da trave. Ele fala para você assim, não, eu quero tudo pelo seu bem. Só que dentro dele, dá para ver que a hipocrisia é grande, que a máscara, só falta alguém soprar a máscara para ela cair. Porque ele finge ser o que ele não é, e ele não reconhece as suas falhas. Ele vive uma vida de aparências. Esse é o hipócrita. O hipócrita é aquele que subia, pegava sua máscara, subia no palquinho lá para entreter os gregos, metia a máscara na cara, fazia suas graças, depois saía e ia embora. Ele vestia o personagem. O hipócrita veste um personagem. E a hipocrisia ela não permite que eu e você façamos julgamentos retos. Então, se a gente é hipócrita, a gente tem que mudar correndo. Porque o hipócrita ele não consegue julgar nada certo. E aí, vive essa vida dupla aí, né? Continuando. Se a gente olhar o verso 5 ainda, eu tirei uma ideia aqui que eu fiquei pensando que é as críticas injustas que a gente faz. Às vezes a gente... Como que é o jeito errado de julgar alguém? É você falar assim, aquele cara, um exemplo. Você não me conhece, mas você fala assim, pô, esse cara é muito invejoso. O cara é invejoso. O cara não me conhece. Só que ele está me julgando por uma coisa que ele acha. Então ele diz assim, você é invejoso. Ou ele é invejoso. E ele pega uma coisa que é teoricamente imoral para tentar diminuir aquele que ele... Mas na verdade, ele é invejoso. Então qual que é a característica do hipócrita e daquele que é meio fariseu? É que os pecados dele, ele imputa sobre os outros. Então ele não consegue tirar o argueiro do olho dele, muito menos a trave. Deu pra gente entender? Então o cara fala assim, não, você é invejoso. Só que ele é invejoso. Mas ele tá querendo dizer o quê? Eu sou invejoso. Você não está entendendo? Eu sou invejoso também. E a gente tem que entender que a hipocrisia ela parte desse princípio, né? De você imputar no outro uma coisa que é sua. Então a gente não pode ser hipócrita. Só que a gente não pode ser o super sincero também. Eu sofri minha vida inteira por causa disso. Você ser super sincero é sofrimento. E eu só parei de ser super sincero quando eu aprendi o Salmo 15, que depois vocês leem nas suas casas, tá? Que aí eu comecei a ver que não adianta ser super sincero, que você só arruma encrenca. E eu arrumei muita encrenca já nessa vida, então chega, tá? Então eu tô em paz, eu tô com aquela plaquinha, sem acidente de trabalho, faz uns 5 anos que eu decidi não ser mais super sincero. Mas não ser super sincero não quer dizer que eu seja falso. Porque senão a gente cai num ciclo aí meio esquisito. Bom,
Agora a gente entra em outra questão, então. Então a gente falou um pouquinho sobre julgar. A gente passou por todos os versos e vimos o quê? Que o julgamento ele vai depender da retidão e da régua que você está usando. Para que a gente possa ser um cristão acima da média, como os fracos devem ser, a gente tem que tomar muito cuidado antes de emitir juízo sobre alguém. Porque isso pode ser juízo contra as nossas vidas mesmo. E aí Jesus fala, ó, com o critério que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. E aí quem vai julgar é o justo juiz. E aí o bicho pega. Abre lá Salmo 7:11, alguém lê rapidinho para mim. E aí quem vai julgar não é gente comum, aí é o próprio Deus. Então cuidado com a regra que você julga o outro. Salmo 7:11. Essa versão é louca, né? Deus que se ira todos os dias. Aí eu digo para vocês assim, quem que contém a ira de Deus? O sangue de Jesus. E a ira de Deus só vai ser contida até ele buscar a sua igreja. Depois que ele buscou a igreja, aí a ira aí o bicho vai pegar. Então a ira do Senhor está contida no sangue de Cristo. Deus, ao dar o seu filho, ele diz assim, se não fosse você, eu já tinha matado todo mundo. Se eu fosse Deus, graças a Deus eu não sou Deus, eu já tinha queimado muita gente. Tinha um vizinho meu que eu tinha vontade de queimar ele. Queimar com fogo santo. Eu ia orar igual o profeta. Queima aquele miserável, ou queima pelo menos o som dele. Domingo à tarde eu queria dormir, o miserável ligava o som no último, um funk podre. Aí eu falava, meu Deus, eu quero dormir. Saía, ia lá falar, meu vizinho querido, por favor, abaixa esse som desse trem aí. Ah, não, tá bom, ele abaixava. Eu virava as costas e... Aí eu orava a Deus para mandar fogo. Graças a Deus, Deus não mandou. Bom, aí a gente entra em outro assunto. Esse aqui é interessante pra caramba. Mas o julgamento está contido aí, tá? Então vamos pensar bem. O verso 6 diz assim, ó, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Esse trecho ele é interessante. Ele fala sobre muitas coisas. A gente, pensando aqui, quais os animais que aparecem aí? A gente tem os cães, a gente tem os porcos, o que mais? 1 Reis 21:19, alguém acha lá para mim? E 1 Reis 22:38. Então, 1 Reis 21:19 e 1 Reis 22:38. O Rafa ele tá tentando me derrubar desde a semana passada. Né? Ele tá tentando me derrubar. Eu, no dia lá, fiquei pensando, mas eu tava esperando ele falar de Barnabé. Eu não ouvi o nome de Barnabé, cara. Jesus começa a fazer referência a esses animais. 22:38. 1 Reis 22:38. Então o primeiro foi o cão. Né? O cão já era um animal que para eles já era imundo. Tá? A ideia dos cães... Por que eu deixei mais enfatizar a ideia dos cães? Porque do porco a gente já vê, em Levítico a gente lê lá, você vê que eles eram proibidos de comer a carne de porco, é uma carne imunda, não sei o que lá. Mas os cães não era tão comum a gente pensar, né? Mas aqui Jesus está falando provavelmente dos animais mesmos, de como eles eram imundos e para quem que a gente deveria ou não dar esse alimento. Dá pra gente caminhar aí, ó. Você lançar pérolas aos porcos, sabe qual que é a ideia? Mais ou menos assim. Eles criavam porcos selvagens. Então, tanto os cães não eram cão bonzinho. Os cães não eram assim. Por que eles eram imundos também? Porque eles eram violentos. Geralmente os cães naquela época, eles eram criados de uma outra forma, porque eles eram cães que comiam carne. Então, se era para pegar um ser humano, ele pegava de jeito. Porque a gente vai chegar à conclusão daqui a pouco no final do versículo. Então, a ideia das pérolas aos porcos, ou até para os cães, é o quê? Porco não sabe, cão não sabe que pérola é pérola. Para eles, o que é uma pérola? Uma pedra qualquer. Então, se eu pegar uma pérola e jogar para porco, o que ele vai fazer? O cara está me agredindo. Se eu jogar uma pérola no cão, o que ele vai fazer? O cara está me jogando pedra. Maldito. Ou o cão vai olhar, se eu vender isso aqui, vai dar osso, hein? Olha, vou ganhar osso até. Nada a ver, né? Então você... Foi bom, né? Então você pega a pérola e joga no porco, ele fala assim, opa, por que ele está me agredindo? A ideia da hipocrisia do fariseu era o quê? Tudo que Jesus falava, a carapuça servia. Qualquer pérola que ela jogava, ele falava assim, tá contra mim. Você já viu gente assim? Qualquer coisa que você fala é para ele. Na internet é fatal.
Uma vez eu fiz uma piada do Corinthians. Os caras sabem, sempre zoei com o negócio de Corinthians, todo mundo já viu. Eu postava foto. Uma vez eu postei aquela foto do cara roubando o O do Google, lembra lá? Deu uma polêmica. Foi a história que você contou lá. A história do corintiano e tal. Aí uma mulher entrou lá e falou assim, isso aí não é coisa de cristão. Isso é ridículo. E pá, escreveu um texto, desceu além em mim. Eu olhei e falei, essa mulher fuma droga estragada gospel, porque ela é crente e corintiana ainda por cima. E ela meteu o pau em mim, eu falei, essa mulher não entendeu nada. Falei, por que a cara possível? Será que ela é ladra, pô? Aí depois, a partir daí que eu comecei a colocar, e não é indireto pra ninguém, eu comecei a colocar nas frases. Por quê? Porque o cara lê, ele acha que é pra ele. Se o cara lê e acha que é pra ele, a carapuça serviu. Aqui, eu joguei a pérola, você achou que é pedra? A carapuça serviu, meu. Tô te jogando pérola, eu tô te dando a palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo isso. Tô te dando a palavra de Deus, ó, tá aqui pra você as pérolas, ó. Só que os caras falam, é pedra, tá me machucando. Aí eu vou pra agressão. Então qual que é a saída que os fariseus achavam? Quero que matar esse cara mesmo, ele não presta. Esse Jesus não presta. Ele está jogando pedra na gente. Você viu como? Olha como que a cabeça do fariseu, ou dos fariseus da nossa época, funciona. Aí, por isso que o versículo continua assim, ó. Para que não as pisem com os pés, e voltando, façam o quê? Vos despedacem ou dilacerem. Ah, então tá tudo bem, joguei as pérolas. Você viu que não tem sentido o versículo se a gente não pensar nele? Agora, se eu pensar assim, peraí, por que eles vão voltar e me dilacerar? Está falando deles mesmos, está dizendo assim, eu joguei a pérola, vocês acharam que era pedra? Então eles voltam para me comer, para me matar. É o que o cão fazia. Você joga uma pedra num cão brabo, num pitbull. O que ele vai fazer? Vai atrás de você. Deu para entender o versículo? Legal, né? Ele não está dizendo que você não pode pregar para certas pessoas simplesmente. É lógico que o cara é avesso ao evangelho. Você não vai falar assim, vamos ler a Bíblia aqui. Olha, imagina se a gente pensar assim, vou lançar pérola para um cara desse? Mas como que eu vou julgar se um cara desse, assim ou assado, uma menina assim ou assado, vai receber a palavra ou não? O texto está dizendo o contrário, ele está atacando, ele está dizendo assim, ó. Ele está falando ali, os fariseus, por que Jesus estava falando assim? Tem um detalhe aí. Os discípulos estavam ouvindo todo esse sermão e aqueles seus seguidores. Mas por que Jesus fala assim, ó, não deis pérolas aos porcos? Porque os fariseus estavam lá de ouvido. Ele não está apontando diretamente para os fariseus. Só que toda vez que ele usava uma frase dessa, isso aqui era uma frase comum na época. Isso era um provérbio comum. Era uma expressão idiomática comum na época. Então Jesus fala assim, os fariseus estão lá atrás, só ouvindo. Então Jesus fala, então, vocês estão ligados. A gente não deve dar pérola a porco. Os caras já falam, opa, tô entendendo. Peraí, que tá falando para nós? Viu como que a carapuça vai servindo? Esse cara tá falando para nós. Não deis aos cães. Epa, que história que é essa de cachorro e porco? Que é imundo para nós. Então Jesus, ele ataca a lei. Vocês não acham que cachorro é imundo? Vocês não acham que porco é imundo? Então, toma essa aí. Para não falar chupa essa uva. Tinha gente que não controlava. Beleza? Então, continuando aí. Então, aqui tem um marco muito importante. Eu acho que inverta a interpretação que a gente faz, então. Quando você lê esse texto e você lê esse versículo, qual que é a ideia aqui? Reação à correção. Como que eu reajo à correção daquilo que eu estou fazendo errado? Então, Jesus está dizendo isso. Como que as pessoas estão reagindo? Estão reagindo erradamente quando a carapuça serve. Por isso eu não posso sair julgando de qualquer jeito. Né? Você vê que o texto é conectado. Se você lê um negócio desse, você fica meio, mas será que é alguma coisa a ver, né? Mas beleza. Continuando. Aí nós vamos para o 7, perdão. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o 7. Esse aqui é muito interessante, o caminho que é feito. E depois as conexões dele com o resto. Mas aí eu então tirei uma palavra. Então a gente terminou o julgar, a gente entra agora no orar. Para a gente viver uma vida acima da média, como um bom fraco cristão faz, a gente tem que orar. Por que a gente tem que orar? Para a gente começar a conectar as ideias, a gente tem que pensar o quê? Que a gente orando ao Senhor, a gente consegue ser um cristão melhor e a gente julgar as coisas com retidão. Então, para que eu possa ser melhor como pessoa, eu tenho que orar. E aí ele fala assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei,
batei e abrir-se-vos-á. Vocês dá para entender o que está acontecendo aqui nesse versículo? Olha o joguinho de palavras de novo aparecendo aí, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi, buscai e batei. Então a gente tem aqui, ó. Isso aqui indica o que para nós? O que Jesus queria passar? Uma ideia de intensidade. Ele está pensando em intensidade. Uma coisa é eu pedir uma coisa para Deus. Mas só pedir, eu vou para um caminho. Se eu pedir, eu vou ter que dar um passo um pouquinho mais intenso. Qual que é o passo mais intenso após pedir? É ir atrás. É buscar. E qual que é o passo mais intenso após buscar? É bater. Se eu tenho que bater, o que está acontecendo com a porta? A porta está fechada. Então, olha a intensidade. Eu não posso só pedir e só buscar. Cheguei, ó, pedi. Cheguei lá. Fui mais um pouquinho. Ih, cara, a porta está fechada. Abre aí. A intensidade vai aumentando. Essa questão da intensidade é a ideia assim, não basta eu só pedir. Não basta eu só buscar. Não basta eu só bater. A porta está trancada. Eu tenho que bater com vontade. Ser diligente nada mais é do que pedir do jeito certo. Se você vê que não está rolando, buscar. Você viu que não está rolando, é bater. Você viu que não está rolando, bate até a porta abrir. Beleza? Pois todo que pede, recebe. Aqui que é muito legal esse negócio. Ó, pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí daí Jesus começa a contar um monte de histórias interessantes ali. Aí ele fala do filho pedindo pão. Só que observe bem os elementos que estão sendo usados então agora, no 9 e no 10. Fala os elementos que estão sendo usados aí para nós. Pão, pedra e no 10. Peixe, cobra. Então vai. Mas aqui também é um jogo de palavras, gente bonita. Essa cobra aqui, provavelmente, é uma referência a peixe. Por que foi traduzido como cobra? Porque no grego e no hebraico tem algumas palavras que elas podem ser traduzidas de um modo diferente. Os judeus eles foram proibidos de comer certos peixes. E aí, esses peixinhos aí, eu vou ver o texto aqui se eu acho. Esses peixes que eles não podiam comer... Levítico 11. Levítico 11 e 12. Abre aí. Jesus não... Peça assim, Jesus não fala nada jogado. Ele não fica inventando história. Ele está colocando as palavras aí porque elas têm que estar ali. Se elas não estiverem ali, elas não vão fazer sentido para o judeu. Para o judeu que estava ouvindo. Lembrando, ele estava falando só para judeus. Qual que é a ideia? Lembra que eu falei? Usa o óculos do Messias. Ele estava dizendo o quê com esse tanto de coisa? Eu sou o Messias. Tudo isso que ele está falando aqui, ele está dizendo, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo que vocês esperam. Sou eu. Tá? Lê aí, Levítico 11 e 12. Então tinha um peixe, tem uns peixes que parecem cobra, né? Então, a maioria dos estudiosos dizem o quê? Que essa cobra, ele estava falando de um peixe mesmo. Por isso que faltou um P aqui também para nós, né? Seria um peixe-cobra, sei lá que raio que é. Não sei. Para o judeu, isso não podia... Olha como ele está falando para os judeus e para fariseus. Ele está dizendo assim, lembra aquela cobra lá? Aquele peixe que vocês não podem comer? Nas entrelinhas, ele estava falando isso também. Né? Só que, para nós, não faz muito sentido quando a gente lê. Mas o judeu, quando ouvir isso aqui, você imagina o judeu ouvindo essas paradas todas de Jesus. Só vê nego descabelando, se jogando no chão, falando, esse cara aí tá tirando nós, vamos pegar ele de pau agora. Porque ele tava falando direto pros caras, meu. Mesmo que ele estivesse só lá no fundo ouvindo. Porque o miserável que fica lá no fundo, ele ouve também. Né? Esse que é o grande lance. Não é o Richard nem o César, não, viu? Que tá lá no fundo. É os fariseus, tá? Miserável. Bom, então a gente lê lá em Levítico Você imagina você querer cumprir todas essas leis aí? Todos esses preceitos? É peixe com escama, peixe sem escama, é porco pra lá, cachorro pra ali, e não pode comer isso, e não sei o quê. Aí a irmã vem e fala, mas o crente pode comer chouriço? Essas coisas de doido, você fala, meu, que viagem de louco. Essas noias aí. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela tinha noia do chouriço.
Ela perguntava para todos os professores de escola dominical se podia comer chouriço ou não. Ou ela gostava muito, ou ela tinha nojo, né? É um negócio sanguinário lá, né? Você já comeu? Eu não gosto nem da aparência daquilo lá, então, pra mim, você gosta? É que eu não sei, eu vou pelo cheiro e pela aparência. Então, se a aparência não me agrada muito, é que o cheiro é determinante. Deixa quieto, jovem. Ah, Senhor, ajuda nós, né? Bom, então a gente pensar nesses textos, você já vê que as conexões elas estão feitas. E aqui a gente vê elementos como pão e como peixe. Ó Jesus jogando pedra nos caras e jogando o que não deve de novo, tá? Pão e peixe, ele estava indicando o que, gente? Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele estava dizendo o que aí, Jesus? Que a minha oração tem que ser como? Para quê? O que é pão e peixe? Necessidades básicas. Aqui é um texto da prosperidade que o povo não gosta. Porque Jesus está falando uma coisa aqui, ele não está se referindo a qualquer pedido. E vocês vão entender melhor isso aí. Ele não está falando assim, você pode pedir qualquer coisa de qualquer jeito, que é a festa. É festa no AP. Me dá um Camaro. Camaro aqui. Me dá não sei o quê. Aleluia, está aqui. Não sei o quê. Será que é assim a nossa oração? Pedir, dar-se-vos-á é muito usado para qualquer tipo de coisa. Só que é perigoso se a gente olhar o texto. Porque aqui, primeiro, o texto está mostrando para nós pão, peixe. Aí ele fala assim, ó. Ora, se vós que sois maus sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu, dará coisas boas aos que pedirem. Aí você fala, eu posso pedir qualquer coisa então, demoredes. Aí eu falei para vocês, gente, nós não podemos ler desse jeito. Tem outros textos que podem nos ajudar a entender o que Jesus estava dizendo. Aí você abre lá em Lucas, vamos lá. Por isso que eu falei, pode ser que você fique um pouco triste, mas não é o que o texto está dizendo. Então, Lucas. Esse eu vou abrir também, que eu quero... O correspondente a esse texto é Lucas 11, 9. Vamos ler? Olha a ideia que Lucas traz aí. Fica com essa ideia do pão e do peixe na cabeça. Vamos lá, ó. 11, 9. Por isso vos digo, Jesus falando, tá? Pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bateis e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós, meu pai e filho, se pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí, que legal. Ora, se vós que sois maus, olha isso, ó. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. O que você leu aí, meu querido? Oh, aleluia! Deus falou aí ou não? Eu ouvi a voz de Deus ou não? Se vocês entenderem, você viu que a conexão dos textos ela é importante. Se você não lê os textos como eles estão, você acaba interpretando do seu jeito. Então eu falei, como que a gente interpreta, por exemplo, eu dar pérola a porco? Não preciso do contexto dos outros textos para entender esse texto aqui, mas eu tenho que dar a explicação como que um judeu leria isso aqui, ou como um fariseu ouviria. Agora, esse texto não. Olha aí. Então, a gente chegou à conclusão linda, que Jesus está falando aqui que você não é para você pedir qualquer coisa, não é para você buscar qualquer coisa, não é para você bater em qualquer porta. Todo que pede, recebe. Quem que ele recebe? O Espírito Santo. Quem que ele busca, encontra? O Espírito Santo. Aonde, que porta que ele bate? Bate na porta do céu. Fala assim. Eu falei, vocês entenderem isso aqui, é tão... Olha, a Bíblia fala assim, que a gente não sabe orar como convém. Quando a gente entende o texto bíblico, a gente consegue orar como convém. E tem certos modos de orar que não convém. Aí eu falei para vocês, eu determino, eu decreto, essas paradas todas. Você decreta o quê, meu? Você determina o quê? Você não determina nada. Quem é você para determinar alguma coisa?
E Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Por que Mateus ele omite? Porque isso aí ficou implícito em toda a fala. É a gente orar segundo a vontade de quem? De Deus. Eu posso orar por qualquer coisa? Lógico, eu devo. Alguém está precisando de uma cura, eu devo orar? Mas claro. Só que eu não posso interpretar esse texto e dizer assim, olha, Deus vai te dar cura. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai. Eu não posso fazer isso. Porque não é o que Jesus está ensinando. Você deve orar pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus. Só que usar um texto fora do contexto, então a gente não pode misturar as coisas, misturar. As orações nossas faça-se a vontade misericordiosa de Deus e faça-se a vontade da graça benevolente de Deus. E ele faz se ele quiser. Se ele não fizer, daí a gente lê as cartas de Paulo e ele diz assim, que o sofrimento presente, as que a gente sofre aqui, não são comparáveis à glória que há de nos esperar. O sofrimento que você tem aqui, câncer, dor de barriga, sei lá o que você tem mais aí, caspa, nada disso pode nos separar do amor de Deus se a gente entender que o sofrimento na terra é assim mesmo. O único apóstolo que ficou vivo para contar a história foi João, que morreu de velhinho. Os outros, tudo é cabeça cortando, é coisa rolando, é crucificação. Se fosse assim tão simples, né? Sofrimentos terrenos, Paulo chega a dizer assim, eu estou aqui para completar essa obra de Cristo, o sofrimento de Cristo. Porque sofrimento faz parte da nossa vida. Não que a gente não possa orar para que Deus os tire. Senhor, tira o sofrimento. É ruim demais. Ele sabe que é ruim. Aqui que você leu o texto, ele diz assim, eu sei o que vocês precisam. Quando você está sofrendo, Deus sabe o que você precisa. Mas aquele sofrimento, pode ser que ele faça algo através desse sofrimento para que a glória dele seja manifesta em você. Por isso que quando alguém fala assim, fala para o cego, quem que pecou, esse aqui ou esse aqui? Ah, foram os pais dele que pecaram, por isso que ele é cego assim. Aí Jesus fala o quê? Vocês estão loucos? Nada disso, cara. Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, deixa eu mostrar. Vem cá. Aí ele pega e faz a cura. Mas ele não faz a cura por esse motivo. Aí é aquele óculos que eu já falei para vocês, que é o óculos do Jesus Messias, que aí fica mais fácil entender esse texto também. Deu ou não? Ai, que alegria, hein? Então, vocês entenderem isso aqui é fundamental para a nossa fé. Quer dizer, isso aqui vai diminuir a nossa fé? Claro que não. Porque a nossa fé não é aqui. Nossa fé é lá. Lógico que Deus pode fazer grandes coisas. E através dos dons que Ele distribui, como a gente falou de dons há tempos atrás, quem sabe você não tem o dom de cura aí, você pode curar muita gente. Só que as curas só vão acontecer mediante a graça e a misericórdia de Deus. Quando o cara achar que é ele que está fazendo, já era. Por isso que Jesus fala, se você olhar nos falsos profetas, vou adiantar, vai. Para você não ficar achando que eu estou falando bobrinha. Muitos dirão, 7:22, muitos dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, não expelimos demônios e não fizemos muitos milagres? Olha isso. Olha o que Jesus está falando. Vamos traduzir o que ele está falando? Alguém vai chegar nele e falar assim, Senhor, no Teu nome eu curei pessoas. No Teu nome eu profetizei. No Teu nome eu expulsei demônio. E aí Jesus olha para ele e fala, não te conheço. Há possibilidade de ter curas sem Jesus? Está escrito aqui, Jesus está falando. Dá para expulsar demônio? Dá. Aqui Jesus está falando assim, vocês falaram assim. Jesus ele concorda, ele diz assim, eu entendi o que vocês fizeram, que bom. Que bom que vocês fizeram. Só que eu vou dizer para vocês, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Curas podem acontecer em nome de demônios também. Muitos demônios curam por aí para enganar a gente. Falsos profetas. Já vi curas absurdas já, em terreiro de Umbanda. E os caras. Você vai falar que eles não curam? Cura. Mas quem é que está curando ali? Aqui é esse cara que vai dizer assim, aquele espírita que ama Jesus, que acha que Jesus é uma luz maravilhosa, e vai chegar diante de Jesus e falar assim, então, eu curei no teu nome, Jesus. Ele fala, é mesmo? Olha que da hora. Expulsei demônio, hein? Acessa vídeo de hindu expulsando demônio. Hindu. Os capetas lá. O cara vai lá e expulsa. O hindu vai chegar, e aí, Jesus? Expulsei demônio. Ele vai falar, tá. E daí? Não te conheço.
Há possibilidade? Há. Há possibilidade. Finalizou com vontade, igual a MMA no Mata-Leão. É isso aí mesmo. Você fez, ponto. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Ponto. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Lembra que eu falei? Milagre é o quê? Milagre é um fim nele mesmo? Não. Milagre é apontamento. Milagre é apontamento. Para onde? Para a glória de Deus. Só. Outros podem fazer? Pode enganar muitos. É o que está escrito aqui. Quando vocês lerem os evangelhos com o olhar do Jesus Messias, vocês vão ver que não só monte ir de um lado para o outro é uma coisa, e fazer certas curas que Jesus fez tinha um fim. Ele não fez a cura à toa. Ele não criou um cego de nascença à toa. Jesus não fez certos movimentos ali na história, e esses movimentos todos registrados à toa. Se você ler com cuidado os evangelhos, você vai ver o quê? Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro. Por que não estão registrados? Porque eles não eram relevantes para o apontamento que era para ser feito. Ponto na mesma linha, parágrafo. Tá? Olha, eu tenho mais 5 minutos. A gente não falou, a gente falou um pouquinho do orar, né? Que a gente quase finalizou o orar. Mas vocês chegaram à mesma conclusão que eu sobre os pedidos, sobre o que ele está falando. Quando você ora pelas suas necessidades, às vezes você pode enxergar que às vezes nem precisa orar. Que o próprio Deus ele providencia certas coisas, porque ele sabe aquilo que eu e você precisamos. Quando é além, se você tiver alguma coisa além do que você precisa, é graça. Se você tem alguma coisa além do que você precisa, é misericórdia. Se você tem uma cura, é misericórdia. Se você tem uma solução na família, é graça. Os milagres de Deus é assim que funcionam, né? E aí a gente consegue entender bem. E a gente tem, no verso 11, acho que eu não comentei, deixa eu ver. Ele diz assim: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele está falando, as boas coisas que ele está falando, então, essas boas coisas não é nada simplesmente material. Por isso que ele reduziu aqui a pão e peixe. Você também podia falar de roupa também, né? São as necessidades básicas do ser humano aí. As boas coisas que ele está dizendo são bênçãos celestiais, que a gente muitas vezes não pode não ver aqui. Quanta gente que sofreu pelo Evangelho, morreu sem nada, e você fala assim, pô, o cara não tinha Deus na vida dele? Quantos missionários que morreram sem nada? Missionários morrem no campo hoje em dia sem nada, e você vai falar que Deus não é com eles? Né? Já vi pastores que tiraram jovens e mais jovens das drogas, o cara não tinha um para puxar pelo rabo, ele salvou milhares de vidas, milhares de jovens e morreu com um tiro na cabeça. Mas então Deus não é justo? Você vê que o sofrimento nosso aqui não vale nada? Aí volta naquela historinha de Gálatas 2:20 que a gente tanto já falou, que morrer para nós aqui é lucro, viver com Cristo que é o lance. E é fundamental a gente não ter a cabeça aqui nesse mundo, né? O sofrimento que a gente sofre aqui é pouquíssimo da glória que nos espera, né? No reino de Deus. E se você fundamentar a sua esperança em coisas, o que Deus te dá, o que Deus não te dá, eu não entendo porque isso não aconteceu comigo. É que a gente tem um caminho muito longo ainda para falar sobre essa vida devocional nossa aqui. Mas a ideia da diligência na oração, buscar Deus constantemente, não é só... Buscar Deus em oração não é ser pedinte. Orar a Deus hoje significa petição. Ou petição. Eu só peço para Deus as coisas, né? Mas a oração aqui não está dizendo isso. O modelo de oração que Cristo nos dá, a gente vê que não é isso. Quando eu oro a Deus, eu reconheço a minha dependência dele. Não é para ficar pedindo um monte de coisa, simplesmente. Isso não tem sentido, essa oração, né? Se é só para pedir, aí você vai na lógica. Se é só para pedir, Deus já sabe que eu vou pedir, porque Ele é Deus. Antes de que a palavra chegue à minha boca, diz Salmo, né? Ele já sabe. Tá, eu vou orar. Pra quê? Deus já sabe. Mas ele... olha as lógicas humanas, né? Tá. O realizar aqui, que a gente... Vamos ver se eu consigo ver se dá pra gente falar um pouco. É que daí eu vou deixar o caminhar a desejar, tá, gente? O caminhar é um caminho legal, assim, pra gente finalizar. Mas, vamos ver. Aqui, Jesus, ele começa a falar... eu já pulei para os profetas, né? Ele fala dos fundamentos.
que aquele que ouve as palavras e pratica é comparado a um homem prudente, isso no 24, né? 7:24. Que edificou a casa sobre a rocha. Leia-se rocha, Jesus. Fica mais fácil a gente raciocinar no versículo aí. Jesus como a rocha eterna. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aqui essa leitura vocês já sabem fazer. Acho que não tem nem que a gente ficar falando demais aqui. Mas se a gente começa a olhar essas frases feitas de Jesus, muitas delas, por exemplo, essa figura dos fundamentos, Jesus não é a primeira vez que é usada. Judeus usavam isso já. Só que eles nunca viram Cristo como a rocha. Cristo como a rocha tem que ser fundamentado tudo aquilo que a gente está falando, né? Se a gente entender Cristo como esta rocha, a rocha eterna, fica muito mais fácil a gente pensar nos caminhos. E aí a gente tem que voltar nas duas estradas. Agora a gente volta para o 13, porque eu pulei do 15 para o 23, depois li o 24, agora tem que voltar na lógica do texto para as duas entradas, e aí não vai dar tempo, porque agora acabou nosso tempo. Vocês querem ouvir mais 2 segundos ou chega? Vocês são fogo, hein? Então vai. Pensa no fundamento, a rocha Cristo, volta para as duas estradas, para a gente entrar pelas portas primeiro. Então, antes de você pegar e construir sua casa no caminho, porque assim, você vai caminhar e você vai achar um terreno. Pensa assim, estou caminhando, escolhi a porta. Eu entrei pela porta estreita ou pela porta larga, eu entrei nela, achei um terreno e falo assim, é nóis, vamos construir a casa. Você pode ver que você constrói a casa depois que você entrou por esse caminho. Então, a porta você achou primeiro. Você não comprou o terreno e depois achou a porta. Você busca a porta para depois achar o terreno, tá? Então vai. Entrar pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e somos muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e são poucos os que se acertam nela. Quero já chamar a atenção no 14. São poucos os que se acertam nela, na porta estreita. Isso aqui mata uma teoria chamada universalismo. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir em algum momento da sua vida. Universalismo é o quê? Deus é bom, misericordioso, um Deus da hora, um Deus chique, perdoa todos os pecados. A galera vai zoar, mas Deus no final salva todo mundo. Não há inferno. Esse versículo aqui para o universalista é um problema. Porque ele diz assim que poucos vão conseguir entrar por essa porta estreita. Por isso que muita gente vai curar no nome de Jesus, vai fazer um monte de coisa no nome de Jesus e o cara não vai ser nem reconhecido por Cristo. Jesus ele começa a fazer essas conclusões aí. Então, volta lá no começo. Ele pensou nos fariseus, ele falou do julgamento. Então ele diz assim, não é que você não pode julgar, você pode. Vai depender da régua que vocês estão usando. Então, ouve aí, fariseusada. Olha lá o que vocês estão dando, que tipo de... Vocês estão jogando pedra ou pérola para porco? O que vocês estão fazendo? Então, recebe aí. Gente, vamos orar direitinho? Vamos orar direitinho para o Espírito Santo? Para quê? Se a gente orar direitinho e falar direitinho com Deus, e eu pedir para Ele o caminho certo, Ele vai mostrar as entradas para mim. E tem uma entrada só que Ele quer que eu entre. Estamos indo na lógica do texto, né? Ele quer que eu entre por uma portinha aí. Essa portinha é a porta estreita. Aí a gente tem que pensar rapidão na porta estreita. Por quê? A porta estreita... Por que a porta é estreita? Porque ela está ligada à ideia da cidade. Então imagina uma grande cidade com uma porta. Em relação à cidade, essa porta é pequena. Em relação à cidade. Então, qual cidade que eu escolho entrar? E geralmente eles faziam uma entrada só. Por quê? Por causa de ataque de inimigo. Então, cercava com muros e colocava só uma portinha lá para a galera entrar. Então, em relação à cidade, a porta era estreita. Mas aí, por que a gente tem que ler, por exemplo, em Lucas? Lucas já usa a figura da casa. Uma casa grande com uma porta pequena. Que é a mesma ideia. É difícil entrar por essa porta.
Para a gente entrar por essa porta, eu tenho que pensar ou na cidade ou numa grande casa. Aí eu entro por essa porta ela é muito estreita e ela diz para mim, essa porta ela diz para mim o caminho que eu vou ter que pegar. Jesus já começa a dizer assim, ó, vocês vão escolher o caminho, vocês vão orar a Deus, Deus vai revelar para vocês o caminho, porque eu tenho que bater na porta. Olha só a lógica da porta de novo. Eu tenho que bater na porta, eu vou bater até a porta abrir, porque essa porta não abre fácil. Volta na oração. Por que eu tenho que ter diligência? Agora vocês vão achar louco, ó. Por que eu tenho que ter diligência? Porque eu tenho que bater na porta certa, e se eu bater na porta e ela abrir rápido, esse caminho está errado. Então a diligência por quê? A porta está trancada, eu tenho que bater até ela abrir. Por isso que eu não posso orar qualquer pedido para Deus. Esse pedido é para entrar no lugar certo. O Espírito Santo é o único que pode revelar para mim, através da oração, o caminho certo que eu devo. Por isso que eu não posso ser, Senhor, me dá então aquele carro. Porque se eu orar, pedir, dar-se-vos-á, Senhor, pedir, a sua palavra nos diz, pedir, dar-se-vos-á. Deus fala assim, mas você quer entrar no caminho ou você quer um carro? Aí você bate com diligência no trem, você bate na porta, a porta estreita. Quem olha a porta estreita fala, ih, rapaz, e para passar nesse negócio? Mas ele disse que não dá para passar? Não, a porta é estreita, mas dá para você passar, pô. E aí, se você pensar então, leia agora, toda vez que você vê a palavra caminho ou estrada, leia em modo de vida. Leia assim, os dois, como que é o título da sua aí? A minha, as duas estradas, como que é o seu? Os dois caminhos. Então você vai ler assim, ó, os dois modos de vida. Os dois modos de viver. Por isso que cristianismo não é filosofia, é fé. Modo de viver. Só modo de viver como filosofia, para mim, não importa a porta que eu vou entrar, se é estreita, se é larga. É o modo de vida, escolhi. Agora, esse modo de vida aqui, só o Espírito Santo pode me revelar. Beleza? Bom, aí a gente continua. Ele diz assim, ó, são muitos os que entram por ela, por essa porta do caminho, da porta larga, né? E estreita é a porta, aperta o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Por isso que logo em seguida ele começa a falar de falso profeta. Se o Espírito Santo, se vocês não orarem e o Espírito Santo não revelar, os falsos profetas vão fazer o quê? Te pegar. E aí, o falso profeta te pegando, você não escapa mais tão fácil. Quer ver? Atos 5:37. Tá, o que eu quero dizer com esse texto aí? Eu deixei esse texto aí, não foi à toa, por quê? Porque os falsos profetas, lembra que eu falei para vocês? Geralmente eles surgiam no meio da igreja. No meio daqueles que estavam ali. Aqui, esse texto, que Jesus, quando Jesus está proferindo discurso, ele fala assim dos bons frutos e tal, e não sei o quê. Ele está dizendo assim, ó, infelizmente tem árvore aí no meio que não presta. Só que os caras estão saindo do meio de vocês. Então vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque os caras vão fazer milagre, hein? Porque os caras vão expulsar demônio. Olha só. Porque os caras vão fazer sinais, vão fazer prodígios, vão profetizar, vão ver o seu futuro, vão dizer com quem vocês vão casar, vocês vão ganhar na Mega Sena, se você jogar. E Jesus está alertando, ele diz assim, ó, presta atenção nos frutos. Antes de você escolher o caminho, presta atenção nos frutos. Os frutos vão dizer tudo para vocês. Ele faz uma referência, Jesus não inventou nada disso. Por que Jesus fala isso? João Batista estava pregando o reino, e aí Jesus ele começa a repetir as histórias de árvores. Se você olhar Mateus 3:10, olha aí rapidão. Jesus ele começa a repetir ou reforçar o discurso de João Batista. Você viu que é o discurso de João Batista, então? Jesus ele replica o discurso de João Batista e diz assim, ó, presta atenção. João Batista já não falou para vocês? Estou falando de novo. Presta atenção. Cuidado com os frutos. Olha para os frutos. Quais frutos que a gente tem? Tem várias versões, assim. Quando falam em maus frutos, falem ou fruto podre ou fruto inútil. Então são duas interpretações diferentes. Eu penso muito, quando eu fico refletindo sobre esse texto, e a gente lê lá maus frutos, eu penso em podre mesmo. Podre por quê? O fruto podre, às vezes, você só consegue ver que ele está podre quando você abre. Já viu aqui? A fruta está bonita até por fora. Você abre aquela coisa podre. Quem gosta de goiaba, que nem eu, sabe muito bem o que é isso. A goiaba está linda. Você abre e tem um bigato desse tamanho.
que se você não presta atenção, você que tá engole ele, né? Tem que comer a branca, assim você não vê. Nossa, e a branca é uma delícia, né? A branca é a mais gostosa ainda. Por isso que eu não como mais goiaba. Eu fico com medo de comer e engolir os bichos, eles ficam andando lá dentro, sei lá. Tá? Então a fruta, eu penso muito na fruta podre. A gente fala em fruto mal, mas você olha pro fruto. Aquele cara que tem jeito de crente, cheiro de crente, aquela história que eu já falei pra vocês tudo. Mas você fala, cara, tem alguma coisa errada, não é possível. Tem alguma coisa. O fruto que ele está gerando é um fruto esquisito. É um fruto que não é. O cara, aqui ele fala dos abrolhos e do espinho, mas o que Jesus está falando de inutilidade. Da inutilidade de ser espinho e da inutilidade de ser abrolho. Abrolho é como uma erva daninha, né? Então a gente tem que pensar, peraí, que fruto que esse cara está dando? Aí que volta na resposta lá do verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Então eu vou tentar fechar agora. Por quê? A gente chega à conclusão que se Jesus está falando que a gente tem que ficar de olho nesses frutos, e ele vai falar que não conhece, eu tenho que ficar ligado para julgar com retidão. E julgar com retidão, então não é falar assim, não, eu não posso julgar porque eu sou crente. Não, eu tenho que julgar sim, eu tenho que olhar o que essa pessoa está fazendo, eu tenho que ver os frutos dela. Você viu que Jesus ia se contradizer se ele falasse para não julgar ninguém? Se ele falasse assim, não julgue ninguém, os falsos profetas se levantariam, a gente nem veria. Eu tenho que falar contra falsos profetas, isso aí não preciso provar para vocês, a gente já falou sobre isso. Né? Paulo cita nome, fala um monte, deda todo mundo, entrega pro capeta e outras coisas mais. Aqui, então, ele está dizendo o quê? Vocês querem acertar em tudo? Se vocês acertarem em tudo, vocês vão entrar pelo caminho certo, vão comprar o terreno certo, vão construir a casa sob a rocha, e aí a sua casa não vai cair nunca, meu. Pode vir chuva, pode vir vento, pode acontecer o que for, que não vai ter problema nenhum, porque vocês edificaram tudo sobre a rocha. O problema é que tem gente que está edificando as coisas sobre a areia, e o cara não percebeu, ele construiu a casa dele, ele escolheu o caminho, ele viu que estava fácil, mas ele não desconfiou de nada. Aí ele comprou o terreninho dele lá, terreno bonitinho, só que na hora que ele começou a colocar as fundações, aí que ele descobriu que era tudo areia, e aí a casa caiu. Assim, Jesus já estava prevendo aqui, como a gente lê em outros textos, né, que os mercenários, os lobos, eles se levantariam. Ele finaliza, ele aplica o texto no final. Se você ler o 28, lê aí, então a gente consegue encerrar. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, o quê? Maravilhadas da sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui esse pessoal ficou maravilhado por quê? Lente do Messias. Eles olharam e falaram, esse cara está falando coisas que realmente demonstram que ele é o Messias. Ele prova por A mais B. Quando eles olham essa lógica do capítulo 7, por exemplo, e eles ouvem aquilo lá, falam assim, peraí, eu entendi o caminho que Jesus está fazendo. Então que a gente possa, na nossa vida devocional, ser e caminhar como Cristo quer que a gente caminhe, né? Aí fica muito mais fácil a gente herdar o reino dos céus. Amém? Isso é fundamental para a fé cristã, né? Que é deixar os nossos desejos para que os desejos de Deus se cumpram na nossa vida, né? Então a gente, sem largar um mundo egoísta, a gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. Vamos orar.